Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Muito se debate sobre a vergonhosa participação italiana na guerra. Afinal, quais eram as pretensões de Mussolini e quais foram os motivos que levaram o exército italiano a um desempenho tão fraco? Benito Mussolini assumiu a liderança política da Itália em outubro de 1922, após a famosa Marcha sobre Roma, quando mais de 30.000 militantes fascistas reuniram-se em Roma, pedindo a renúncia do então primeiro-ministro Luigi Facta. A pressão levou a que o rei Vittorio Emanuele III demitisse o governo de Facta e pedisse a Mussolini que formasse um novo. A partir de 1925, Mussolini emergiria como ditador ao dissolver as instituições democráticas italianas. Desde o início do seu governo, os seus discursos eram marcados por uma profunda pretensão expansionista, aspirando publicamente à hegemonia ao longo de todo o eixo Mediterrâneo, Danúbio, Balcãs. Mussolini imaginava um novo império italiano, à semelhança do antigo Império Romano, estendendo-se do Estreito de Gibraltar ao Estreito de Hormuz. Apesar de não declarar publicamente, Mussolini também tinha a pretensão de desafiar a supremacia francesa e britânica no mar Mediterrâneo, que era de vital importância para a Itália, pois era a sua única via de acesso para o Oceano Atlântico. As aventuras de Mussolini na guerra começaram em 1935, com a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, na qual o exército italiano massacrou com requintes de crueldade dezenas de milhares de civis, chegando mesmo ao ponto de realizar bombardeios com gás venenoso sobre muitas aldeias e cidades. Em 1936, com o início da Guerra Civil Espanhola, Mussolini viria uma nova oportunidade para demonstrar novamente a sua força perante o mundo. A sua participação na guerra foi decisiva na vitória dos fascistas de Franco, ao mesmo tempo que garantiu a Mussolini a inclusão da Espanha na sua esfera particular de influência. Motivado por esses recentes sucessos, em 1938, o discurso italiano perante o mundo começou a atingir um nível perigosamente agressivo. Em outubro de 1938, na sequência do Acordo de Munique, que ditou a partição da Tchecoslováquia pela Alemanha, Mussolini aproveitou para fazer muitas exigências à França. Dentre elas, um porto em Djibouti, o controle da ferrovia ligando a capital da Etiópia, Addis Abeba, a Djibouti, e a um aumento da influência italiana sobre a Córcega. As exigências, obviamente, foram recusadas pela França, o que só serviu para aumentar ainda mais o tom agressivo de Mussolini. Em novembro de 1938, o seu genro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Galeazzo Ciano, num discurso no parlamento italiano, exigiu publicamente as regiões francesas de Nice, Córcega, Savoia, Tunísia, para além de Djibouti, a ilha de Malta e o cantão suíço de Ticino, de clara influência italiana. Mussolini estava dando passos decisivos em direção a um perigoso caminho do qual não haveria mais volta.
Em 1939, os discursos de Mussolini giravam sempre à volta do mesmo argumento. A Itália estava presa no Mediterrâneo, descrevendo a Córcega, a Tunísia, Malta e Chipre como as barras dessa prisão, e Gibraltar e o Canal de Suez como os guardas. Foi a partir desse ano que Mussolini começou a traçar os seus planos para o ataque às posições britânicas no Egito, com o objetivo de neutralizar o Canal de Suez. Com a presença britânica neutralizada, Mussolini afirmava que a Itália poderia seguir para o Oceano Índico através do Sudão ou para o Oceano Atlântico através da África do Norte francesa. Em abril de 1939, a Itália conquistaria a pequena Albânia, numa campanha relâmpago que durou apenas 4 dias. A Albânia era importante para a Itália, pois serviria de ponto de partida para sua expansão pelos Balcãs. No dia 22 de maio de 1939, a Itália e a Alemanha assinariam o Pacto do Aço, uma aliança militar que seria o embrião daquilo que mais tarde viria a ser conhecido como o Eixo. O objetivo desse pacto era pavimentar o caminho para um ataque conjunto contra a França e o Reino Unido, com a Itália responsável pelas operações no Mediterrâneo e na África do Norte, e a Alemanha responsável pelas operações na Europa continental. O problema é que em 1939, a indústria italiana ainda era muito fraca em comparação com a indústria das outras potências europeias. Por exemplo, na Itália, antes da guerra, haviam apenas 370 mil automóveis, mas no Reino Unido e na França haviam quase 3 milhões. Isso se refletia na pobre e deficiente mecanização das forças armadas italianas. Em 1939, a Itália também não tinha ainda se recuperado da Guerra Civil Espanhola, que tinha sido muito custosa para os italianos, já que foram eles os responsáveis pelo fornecimento de boa parte do material de guerra utilizado pelas forças fascistas de Franco. No campo militar, apesar da Itália reservar grande parte do seu orçamento para a modernização das suas forças, ainda estavam muito atrás do Reino Unido e da França, com grande parte da sua artilharia baseada em modelos da Primeira Guerra Mundial. A Força Aérea Italiana tinha apenas 900 aviões em condições de uso, e a sua marinha, apesar de ter diversos couraçados modernos, não tinha nenhum porta-aviões. Em termos de blindados, estavam ainda mais atrasados. Em toda a guerra, a Itália produziria um total de apenas 3.500 blindados. Só em termos de comparação, os soviéticos produziram 80 mil blindados T-34 nesse mesmo período, sem contar os dezenas de milhares de blindados de outros modelos. No papel, a Itália parecia ter um dos maiores exércitos do mundo, mas na realidade, o exército italiano podia colocar no terreno, em 1939, apenas cerca de 300 mil soldados, bem treinados e armados, com os restantes fazendo parte de regimentos e divisões de reserva com pouco ou nenhum treinamento.